Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso Seara Espírita, e hoje aqui estamos em 4 pessoas aqui para fazer esse Seara Espírita especial, com o Fred nos acompanhando como sempre, né, Fred? Boa noite para você, Fred. Boa noite, Vinícius. Nelsinho Xavier, grande Nelsinho, também acompanhando a gente hoje no Seara Espírita. Boa noite, Nelsinho. Boa noite, Mel. Boa noite, Fred. Boa noite, Gustavo. Boa noite, os nossos amigos aí que estão acompanhando pela página do Seara Espírita. Grata satisfação estar aqui com vocês. Sempre bom refletir à luz da doutrina espírita, acompanhado de amigos, não é assim? Com certeza. E boa noite, querido Gustavo. Mais uma vez, mais uma live, mais um encontro aqui no Seara Espírita. Uma ótima noite para você também, Gustavo. Obrigado, Mel. Boa noite, Fred, Nelsinho. Muito bom estarmos aqui entre amigos para tratar de um tema tão interessante e que a doutrina espírita tem tanto a contribuir, né, para que nós possamos observar, talvez, por um prisma um pouco diferente. Acho que vai ser uma noite bastante interessante para todos nós. E boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. E o nosso boa noite para vocês que estão nos acompanhando no Facebook Seara Espírita, mais um encontro, e hoje com um tema profundo, sério, nada fácil de se falar. Vamos falar um pouquinho sobre o Holocausto brasileiro. Você já ouviu falar esse tema, né? Essa terminologia do Holocausto brasileiro? Então acompanhe com a gente, Nelsinho e Gustavo, falando aí um pouquinho para nós sobre essa história muito importante que não deve ser esquecida, e falando à luz da doutrina espírita para que a gente possa refletir um pouco mais e nunca mais cometermos os mesmos erros do passado, né? Que possamos aprender com o nosso passado para construir um futuro melhor. Mas eu vou pedir o Fred para fazer para a gente, Fred, a nossa prece inicial de hoje, do nosso programa. Lembrando que nós estamos no Facebook Seara Espírita, estamos também no canal no YouTube Ame Barbacena e no programa Seara Espírita, que vai ao ar na Rádio Correio da Serra aos sábados às 9 da manhã também. Então, Fred, você pode fazer para a gente a nossa prece? Sim, faço sim. Boa noite, Nelsinho. Boa noite, Gustavo. Me cumprimentei antes. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Bom, então vamos fazer a nossa oração, vamos serenar a nossa mente, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos encarnados e de hoje estarmos assistindo essa live, uma oportunidade para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, para que possamos refletir na busca do nosso autoconhecimento, da nossa melhoria interior, para que a cada dia buscamos pouco a pouco nos melhorarmos e chegarmos até o Senhor. Rogamos por todos aqueles que estão em necessidade, que estão nos asilos, nas prisões, nas ruas, aos animaizinhos, as pessoas que estão atingidas pelo Covid e por tantas outras enfermidades, e possam receber o amparo da espiritualidade. Que assim seja. Assim seja. Bom, Fred, você começa com a gente, para a gente, as nossas perguntas para o Nelsinho e para o Gustavo? Sim. Para a gente, né, até nos localizarmos, algumas pessoas podem estar na dúvida do que seria esse holocausto. A gente ouve muito do holocausto que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Mas o que seria esse holocausto brasileiro? Não, sim? Ok. Bom, talvez aqueles que não são de Barbacena ou que não são muito afeitos ao estudo da história, essa terminologia surgiu, assim, ganhou uma popularidade com o livro da Daniela Herbex, que é de Juiz de Fora, né, o Holocausto Brasileiro, e ela narra um pouco da história que desenrolou lá no bairro Grocotó, no antigo Hospital Colônia, que teve várias denominações,
ficou muito conhecido como FHEMIG, enfim. É interessante a gente pensar que nesse espaço onde surgiu e atuou esse hospital, ele foi uma fazenda, era considerada a chamada Fazenda do Morro de Cima, né? E da Caveira do Morro de Cima. Essa fazenda que também pertenceu a Joaquim Silvério dos Reis, ele que recebeu como dote, né, de seu casamento, ele que foi o delator da Inconfidência, ele que dizem que ali escreveu a carta delatando a Inconfidência, foi passando de mãos em mãos, até que algumas pessoas utilizaram o espaço como hotel de veraneio e, no início do século passado, foi transformado para tratamentos de algumas doenças de transtornos mentais, né, de doenças nervosas. É interessante que Barbacena foi considerada uma referência para o tratamento de casos psiquiátricos devido ao clima. Acreditava que, pelo frio, havia ali uma introspecção dos pacientes, das pessoas mesmo. Normalmente, quando se tem calor, a pessoa quer sair de casa. O frio convida a ficar realmente em casa. Quem mora em Barbacena sabe que na época do frio dá preguiça de sair, né? Então, esse trabalho de introspecção, acreditava que o frio ajudava para as pessoas com transtornos mentais. Mas, da década de 30 do século passado até 80, nós tivemos um inchaço na população desse hospital psiquiátrico. Por quê? Porque começaram a fazer uma higienização nas cidades, né, vamos chamar assim, higienização, onde todas as pessoas que fossem inoportunas para a sociedade eram destinadas por trens a Barbacena para o hospital psiquiátrico. Na que até o Chico quase foi internado em Barbacena. Nós vamos perder um grande mérito, porque ser mais um dos loucos lá. Quem pediu isso foi o padre Scarzello, que era amigo, que sugeriu ao pai do Chico que colocasse ele para trabalhar lá com 10 anos de idade. Olha só a história aí. Então, nesse período em que as pessoas começaram a mandar, por qualquer motivo, os indigentes, os alcoolistas, as mulheres que não eram casadas, que engravidavam, às vezes, de homens casados, aqueles que estavam ali envolvidos por interesse financeiro e queria despachar um ente tal que ia ficar com a fortuna, com o dinheiro, mandava-se para Barbacena. Tudo era motivo para mandar para Barbacena. Olha que coisa. E lá, essa população que chegava era recebida sem ter as condições necessárias e sem um tratamento adequado. Utilizava-se em demasia o choque, né, para poder tirar as pessoas das crises, não tinha um espaço suficiente em galpões, colocava as pessoas ali deitadas, dormindo em capim, elas urinavam, defecavam. Esse capim era retirado e colocado ao sol durante o dia, né? E quando estivesse seco, à noite, voltava lá para que as pessoas pudessem novamente ter onde dormir. Falam-se de tratos subhumanos, né? De violência contra essas pessoas, e chega a estipular aí mais de 60 mil pessoas mortas nesse hospital. Então, há um compromisso espiritual da cidade e nesse contexto histórico muito grande com essas pessoas, né, que com certeza estavam ali, de alguma forma, resgatando ou reaprendendo lições que não foram aprendidas no passado. São muitas histórias trágicas, tristes, de perda de identidade, de violência sexual, de realmente um estado deprimente para a condição humana. Foi feito um documentário na década de 70, em que ali o indivíduo responsável por aquele documentário fez a comparação ao Hospital Colônia, ao tratamento psiquiátrico em Barbacena, aos campos de concentração. Talvez daí esse nome, o Holocausto Brasileiro. Acredito que tenha, pelo menos, colocado de um plano gerais, em linhas gerais aí, situado a gente no tempo e no espaço. Tá ok? Para vocês, pessoal que está nos acompanhando na internet, eu não sei como é que tá, se eu deixei dúvidas. Realmente são histórias aí de anos, né, de décadas, de muito sofrimento, de grande penúria, de muita maldade, né, ou seja, de muito sofrimento mesmo para muitos irmãos aqui.
e realmente sintetizar isso em pouco tempo, né, em poucos minutos, seria impossível, né, sintetizar essa dor toda. Mas, em linhas gerais, acho que você trouxe bem, assim, o que a gente poderia chamar esse holocausto de uma forma muito suave ainda, né, porque a realidade a gente sabe que tem as suas nuances muito dolorosas para nós, e a gente precisa reverenciar esses irmãos que passaram por esse sofrimento, por essa dor, orarmos por eles, porque muitos ainda, a gente vai ver ao longo aí do nosso bate-papo, né, ainda se encontram presos a essa estrutura, né, digamos assim, dessa vivência, então precisam ainda do nosso auxílio. Mas aí, para a gente dar continuidade, como que nós... Travou. Acho que ela travou. Mas o Faz que ela pergunta. queria, né, nos perguntar é como podemos verificar a justiça divina nesse contexto? Se o Gustavo quiser. Claro. Essa é uma questão que sempre intriga as pessoas diante de qualquer tragédia social, os desencarnes coletivos, enfim. Como verificar uma justiça para com determinados seres, alguns que inclusive nasceram ou reencarnaram no próprio hospital colônia, pessoas que nunca fizeram nada para merecer, né, a priori ou a princípio, tamanha dor e sofrimento, indivíduos que nem sequer loucos eram, ainda porque, mesmo que se fossem pacientes psiquiátricos e loucos, também não mereceriam passar por isso. E como identificar a justiça divina? E é aí, para recordarmos Allan Kardec, em que a chave da reencarnação é a única que pode fazer de circunstâncias tão dolorosas para a humanidade algo que nos faça ainda assim perceber que existe um Deus que é bom e um Deus que é justo. E vamos recordar aqui quando ele vai ocupar como maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, e vai falar sobre as causas das aflições. E lá Kardec, resumidamente aqui hoje, né, vamos recordar, ele traz duas causas. As causas atuais, ou seja, circunstâncias que os indivíduos fizeram e tiveram um efeito na atual encarnação, e as causas pretéritas. E então nós vamos observar que não podemos crer em um Deus se ele não for soberanamente bom e justo. E se esses indivíduos passaram por tantas dores sem nada terem feito, Deus pode ou não pode existir. E é aí que o Espiritismo ou a doutrina reencarnacionista, porque o Espiritismo não é a única doutrina reencarnacionista, isso hoje já é um diálogo acadêmico. Eles dão o nome de palingenesia, né, os cientistas, mas a reencarnação hoje transcende as questões religiosas. E é aí que nós vamos começar a observar os porquês, para depois tentarmos entender o para quê. Quais as causas? Por que esses indivíduos foram parar de diversos locais do Brasil? É bom deixar isso muito claro, né? Eu mudei para Conselheiro Lafayette muito novo, e aí sempre tinha aquela brincadeira, você é de Barbacena, então você é maluco, né? Cidade dos doidos. Eu sempre brincava com o pessoal o seguinte, olha, quem estava lá não são os barbacenenses estavam acolhendo, a grande maioria vieram de várias regiões do Brasil. Né? O Nelson citou a questão dos trens, a expressão trem de doido vem exatamente dessa circunstância. A linha férrea, análoga ao que acontecia em Auschwitz, um dos campos de concentração, levava os indivíduos para o Hospital Colônia e parava lá e vinha gente de todo o Brasil. Então, que circunstâncias seriam essas? O acaso? Deus não estaria percebendo? E eu acho que é aí que entra a profundidade do nosso diálogo hoje. Né? Nelsinho ponderou muito bem sobre a circunstância. O fato é, aproximadamente 60 mil pessoas desencarnaram ali em situações lastimáveis. Agora, se Deus existe, e nós cremos que Deus existe, e o que é Deus, né? Pergunta Kardec, ele vai dizer que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
precisamos aqui ponderar e dialogar sobre as causas desse processo. E talvez alguns de vocês vão perceber, sim, a justiça divina e, sim, um processo lucífero, como dizia um amigo espiritual, sobre tudo isso que está acontecendo e que aconteceu. Então é por aí que nós devemos observar hoje, sobre o prisma reencarnacionista. E eu acredito que nós vamos ter tempo para falar um pouquinho mais sobre esse conceito. Mas fato é que isso deve ser levado para a nossa vida. Se hoje eu passo por uma circunstância, para fazer a analogia prática de nossas vidas ao Holocausto brasileiro, em que eu nada fiz ou deixei de fazer para merecer, não tenha dúvida. Se esse efeito aconteceu, a causa é justa, pois Deus é justo. Ou eu não creio em Deus, e aí eu vou te respeitar e nem preciso dialogar contigo, ou se eu creio em Deus, vou ter que procurar essa causa. E nós vamos tratar um pouquinho disso aqui hoje. Eu acho que esse tema demonstra em muito a justiça divina, além daquilo que a gente vê, que é a maldade, a crueldade, a ignorância humana, que muitas das vezes leva a dores, e isso há séculos. E aí eu devolvo para você, Fred, Mel, Nelson, fiquem à vontade para contribuir. Aproveitando um gancho que você falou sobre essa ótica da reencarnação, e como ela acho que é a principal meio, né, da gente entender tudo que se passou nesse Holocausto brasileiro, nesse hospício, nessa situação toda que se desenvolveu, né, e você até ajudou o Nelson na pergunta. A reencarnação é uma questão religiosa ou existe alguma fundamentação científica? Bom, primeiramente, o Gustavo tem que parar com essa mania de roubar meus pensamentos, entendeu? Estava eu aqui confabulando de falar sobre Deus e tal, dessa questão do ateísmo, e ele já roubou. Eu acho que é a sintonia, que a gente está trabalhando muito junto, né? Olha só, interessante quando ele parte desse aspecto. Primeiramente, os nossos amigos aí que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, vocês acreditam na reencarnação? A questão é de crença, né? Não, eu acredito e tal. Ou é uma questão lógica? Porque o Gustavo levantou a bola perfeitamente para o corte. Olha, se eu acredito em Deus, eu não consigo, particularmente, eu não consigo visualizar Deus sem a reencarnação. Reencarnação é a chave da equação. Por quê? Porque se a gente parte de existir um Deus perfeito, soberanamente justo, todo mundo acha que Deus é perfeito. Ninguém acredita num Deus imperfeito, né? A não ser aquele Deus criado pelo homem, não o Deus que os homens criou, não o Deus que criou os homens. Então, se a gente parte desse princípio que Deus é perfeito, ok, ele não pode ter nada de imperfeito na sua obra. Bom, se ele dá apenas uma possibilidade de vida para a gente, eu ia perguntar a esse Deus, por que tanta desigualdade? Por que uma pessoa, sem fazer nada, ela é conduzida ao manicômio para passar uma vida de sofrimento, vivendo no abandono, na violência, e ali, às vezes, alguns, né, chegaram a desencarnar depois de décadas de sofrimento. Pô, que Deus é esse? Está julgando o dado? Vamos ver a sorte do Gustavo, vamos ver a da Melissa. Bom, eu não posso crer num Deus desse. Aqueles que creem têm o meu respeito, mas, para mim, ele não faz parte dessa equação lógica, racional. A razão me faz crer na reencarnação. Tem nada a ver com o princípio religioso, né? Quando a gente vê vinculado à religião. Por quê? Porque se nós nos remetermos ao passado, os egípcios acreditavam na reencarnação, embora com um nome diferente, a metempsicose. Nós vamos buscar, lá no nascedouro da filosofia, os gregos, que acreditavam na transmigração da alma. Durante a evolução do pensamento religioso, chegou-se a constatar a crença da reencarnação como um fato. Tanto é que nos primórdios da igreja, a igreja católica, né, era um dos princípios básicos, a crença na reencarnação. Se eu não me engano, o concílio de Nicéia de Constantinopla que proibiu, não me lembro qual concílio, em 500 e pouco. Olha só, então já era uma crença estabelecida. Por quê? Porque ela explicava os fatos. Bom, mas nós podemos pegar, mais atual, as pesquisas do indiano, do Dr. Banerjee, que investigou vários casos de reencarnação. Dr. Ian Stevens, que escreveu o livro 20 casos sugestivos de reencarnação. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, que escreve um livro sobre a reencarnação no Brasil.
Então, se a gente quer se aprofundar nesse tema, existem estudiosos, pesquisadores. Quando a gente fala daquelas crianças que sofrem da xenoglossia, ou seja, crianças que começam a falar idiomas desconhecidos, a não ser que não era idioma pátrio. Eu me lembro que um dos casos que foi estudado pelo Banerjee, de uma criança, uma menina, se eu não me engano, francesa, ela muito pequenininha, né, 4, 5 anos, uma coisa assim, e ela fez alguma coisa, a mãe bateu. E quando veio, ela começou a falar algo estranho, e aquilo não parava. Então a mãe leva ao médico, ninguém resolve, leva ao psicólogo, ninguém resolve, e já estavam até se acostumando, que a garota já não falava mais o francês. E a mãe, um dia, andando com ela numa feira lá na França, na rua e tal, e quando veio um homem, parou e começou a conversar com a filha dela, pequena. E aí a mãe, espantada, pergunta, o senhor está entendendo o que ela fala? Tô. Ela está falando um dialeto chinês que é morto, que não existe mais. Da onde? Aonde que essa menina conseguiu essa informação? Se a gente pegar a genialidade de um Einstein, a genialidade de um Mozart, gente, eu amo música, eu sou péssimo. Não vou cantar aqui para provar isso para vocês, para as pessoas não saírem do programa. Mas eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. Mas e essas pessoas que falam, não, tocou de ouvido, pegou... De onde nasce essa habilidade? Se existe Deus, nesse aspecto, ele não foi justo comigo. Eu gosto tanto de música que não consigo cantar nem atirei para o lugar. Então, assim, vamos analisar, baseado na razão, né? Nós não podemos crer na reencarnação baseado na razão, na lógica. Então, se você é um daqueles que pesquisa, se você gosta desse tema, eu te indico que existem muitos estudos sérios, como muito bem citou o Gustavo. Então, acredito que nós podemos partir, sim, fugindo dos princípios religiosos para os princípios científicos da reencarnação. Para mim, a reencarnação não é uma crença, ela é um fato. Eu vou para a palavra aí. E dentro desse aspecto que você colocou, Nelson, você trouxe muita questão de pesquisas, né, diversas obras, e aí eu devolvo a bola para vocês. Vocês têm feito, vocês já fizeram pesquisas dentro da doutrina, né, de forma, dentro da mediunidade, pesquisas medianímicas, que falam sobre o Holocausto, ou seja, que nos tragam informações sobre o nosso, né, Holocausto brasileiro aqui. Vocês poderiam nos contar um pouco sobre essas pesquisas, o que foi feito, quais foram os retornos que tiveram, né? Que justifique tudo isso que a gente está falando aqui até agora? Gustavo, você pode começar? Senão o Nelson fala o programa inteiro, Gustavo, você tem que falar. Se deixar... Aqui a luta é grande. É grande. Uma maravilha isso, gente. Que maravilha. Esse programa... É o duelo de gigantes. Ia varar até meia-noite. Mas essa pergunta era muito interessante, porque eu acho ela nos lembra o porquê estamos aqui hoje conversando. Um certo dia, conversando com um amigo, e de repente surge o convite de um espírito para fazermos uma pesquisa sobre o Holocausto brasileiro. Tenho certeza que esse amigo não vai se importar em falar o nosso irmão Luciano Alencar, aí de Barbacena. E vem um amigo espiritual nosso fazendo um convite. Não conheci o Luciano, foi o primeiro dia que eu conheci ele. E aí foi no dia de um evento da Ivone Pereira do Amaral, que teve alguma coisa aí no hotel, conheci ele. Depois fomos saber que esse espírito, né, estava vinculado a nós, e isso a gente deixa para outra história, para outro programa. Mas fato é que ele nos convida a estudar as questões envolvendo a loucura em Barbacena, convidando-nos às raízes, né? Perguntando-nos por que reencarnamos em Barbacena. E aí, a partir daí, reunimos um grupo de amigos, grandes amigos, e fomos pesquisar essa situação da loucura, tentando entender as causas, já que o Espiritismo propõe que todo efeito tem uma causa, é o axioma de Kardec. Vamos praticar Espiritismo. Eu acho muito bom deixar isso aqui claro aos amigos que estão nos acompanhando. O Espiritismo é uma ciência experimental também, meus irmãos.
Às vezes as pessoas têm medo de testar a doutrina espírita, e eu acho que alguns irmãos têm medo assim de se frustrar, de não encontrar aquilo que estão nas obras, aquilo que Kardec pesquisou, e ter um medo assim de perder a bengala de mais uma religião. Eu tenho essa sensação com muitos confrades do movimento espírita. Eu posso dizer por experiência própria, isso só fortalece o nosso amor e o nosso interesse pelo espiritismo, porque nós vamos perceber que o método de Kardec, ele funciona. E fomos aplicar esse método. Então, fomos aplicar a metodologia do Livro dos Médiuns quanto ao Holocausto brasileiro. E foi muito interessante, porque o método era científico. O amigo espiritual convidou alguns indivíduos a irem ao Hospital Colônia, ao Museu da Loucura, que ainda encontra-se aberto, se não me engano. Pelo menos alguns anos atrás estava aberto ainda. Chegando lá, vou contar um caso só, para passar a bola para o Nelson, que é um caso assim, muito interessante. Chega um paciente antigo do hospital, que passou pelo processo do Holocausto, e uma das companheiras que estava conosco diz: engraçado esse paciente estar aqui, ela trabalha lá na FEMIG hoje, porque ele fica contido, ele é tido como um paciente perigoso, e ele se aproximou de nós e fez assim, ó, com a mão, e ficou assim: Coca-Cola, 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 pedindo dinheiro talvez para tomar Coca-Cola. Coca-Cola é violenta, isso aqui é marketing. E aí ele pedindo dinheiro para comprar Coca-Cola. Ali a gente tentou conversar com ele, conhecemos o museu, saímos, os médiuns não foram a essa visita, fomos para o Centro Espírita fazer a reunião mediúnica. Chegando lá, um médium entra em transe. Quando ele entra em transe, reitero, os médiuns não participaram da reunião. Isso algumas horas depois, no mesmo dia, o médium entra em transe, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. É por isso que eu digo, o espiritismo não é só uma questão de crença, mas de inteligência. É a fé raciocinada. Olha como é belo observar a manifestação daquele paciente. E aí alguns indivíduos podem perguntar: mas ele estava vivo, encarnado, Gustavo, e manifestou? Sim, é o que está lá no Livro dos Médiuns. Sugiro que leiam Manifestação dos Vivos. E ali nós fomos contribuir na psicoterapêutica daquele indivíduo, porque ele tem um cérebro limitado e não consegue conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, então ele não consegue contar a sua história. E nem ele mesmo talvez consiga recordar. Mas através de um médium que guarda um cérebro saudável, ele começou a dialogar. A equipe espiritual induziu-o a uma regressão e retornamos à Revolução Francesa. Ele foi um dos revolucionários. E aí, quando a gente fala, né, da Inconfidência, olha só, começam aí, é por isso que esse assunto, ele obviamente iria muito longe, e a gente tem que resumir. Esse indivíduo participou da Revolução Francesa, ele colaborou na degola de muita gente, na guilhotina, ele desencarna, e aí a gente pode pensar a princípio: agora está explicado porque que ele reencarnou. Agora a reencarnação fez sentido, porque a gente acha que a reencarnação é só um processo punitivo, né? O indivíduo espiou e está sendo punido. Agora eu entendi. Ele reencarnou em Barbacena louco porque ele matou muita gente. Não. Nessas pesquisas, ele demonstra uma outra persona. Antes de reencarnar na atual persona, ele reencarna. Porque olha o que acontece, isso é muito sério, e é isso que é importante hoje na nossa conversa. Ele desencarna e arrepende. E ele recebe uma oportunidade de reparar. Olha como isso é sério. Só que a prova dele ia ser complicada. Ele reencarnaria na Alemanha, com um corpo saudável, com uma psique rígida. E ele teria como prova ir contra o efeito manada, ir contra aquele processo nazista e ajudar as minorias, que seriam os judeus e todos os outros que passaram pelo processo do Holocausto. Mas ele reincide no erro, esse paciente. E ele, ao invés de reparar, ele vai para Auschwitz e lá ele, mais uma vez, assassina muitos irmãos. Dentro dessas pesquisas, tivemos nomes de oficiais, de soldados, de indivíduos que nem são tão famosos e que, quando pesquisamos em obras por especialistas,
fomos observar aqueles nomes, dos quais os médiuns desconheciam. E aí entra a comprovação das manifestações. Então, hoje nós temos digamos assim, um material, um arquivo de centenas de comunicações que vão trazer o que eu estou trazendo aqui como um caso. Fato é que esse indivíduo, quando ele entende a causa, e ele se perdoa, e ele percebe que é benquisto, e ele entende por que reencarnou naquela condição, apresenta melhoras. 3 meses depois, uma junta de psiquiatra, um psicólogo e assistente social percebe uma melhoria, que trabalham hoje na CEMIG, desse indivíduo. Eles nem sabiam que nós estávamos fazendo essa auscultação. E decidem, o indivíduo que era considerado perigoso, ficava em pavilhões excluídos, trancafiado, a ir para uma residência terapêutica. E hoje esse paciente, por motivos éticos, nós não podemos aqui falar quem, está numa residência terapêutica. Fato é, quando o indivíduo percebeu, e ao invés de reclamar do processo, começou a agradecer, prestem atenção, ao invés de reclamar pelo que ele passou, ele começou a agradecer, ele apresentou uma melhora observada pelos profissionais de saúde mental. E isso deu a ele condições de ter uma melhor vida possível dentro do que o corpo permite. Então, eu só queria trazer um dos casos para ver como é rico isso, né? Como tem tanta história para contar, para a gente verificar o que o espiritismo pode colaborar nesses e em muitos outros casos. Aí eu passo para o Nelson, se ele quiser colaborar, ou vocês quiserem perguntar mais, fiquem à vontade. Eu acho que 1 hora não vai ser suficiente, Melissa. Pode prorrogar, porque a gente vai bater papo a noite inteira. É muito assunto, é muita história. Nós começamos e propomos esse tema a vocês, porque nós fizemos o nosso encontro do bate-papo ao sábado, Loucura sobre o Novo Prisma, e rendeu, né, Gustavo? E a gente nunca tinha conversado sobre isso. E aí a gente foi identificando coisas muito semelhantes na nossa trajetória. Porque da mesma forma que ele teve um grupo mediúnico... Nelson. Oi? Alô, Melissa? Melissa tá travando? Tá. Tá demorando para chegar, tá tendo um delay, eu acho que para ela. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão? Posso... Melissa, você... saiu. Então, olha só, Fred, é interessante que quando eu e o Gustavo começamos a conversar, a gente começou a identificar coisas comuns. Então, ele participou de um grupo que estudou também o livro Loucura sobre o Novo Prisma. Eu também tinha estudado, junto com um grupo mediúnico. Nós tivemos manifestações de espíritos vinculados à loucura, que se declararam vinculados também à Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa interessante. E assim, sem a gente se conhecer, né? Com relatos muito semelhantes e tal. Eu também vou contar um caso, e aí é prosa de mineiro mesmo, é causa. Olha que interessante. Eu acho que eu contei isso nas nossas lives do sábado. Nós conhecemos um grupo em São Paulo, na verdade de São Paulo, que estava em Barbacena. E eles iam fazer trabalhos espirituais em regiões históricas. E nós nos conhecemos em Barbacena, porque os espíritos fizeram um encontro de 2 equipes. A Melissa acompanhou um pouco, né, Melissa? A caravana lá, a Fabiana de Cristo. E eu me lembro de um dos casos, o sujeito também chamava Nelson, olha que interessante. E ele, então, foi a Barbacena pela primeira vez. E quando ele começou a andar Barbacena, a gente mostrando os pontos históricos, ele dizia, nossa, eu já sonhei que esse lugar... Ele conhecia Barbacena, ele tinha certeza que ele já tinha estado ali. Nessa vida, não, em outras. Quando nós entramos no Museu da Loucura, vale a pena ressaltar, e ele começou a ver, ele não conseguiu emocionalmente, ele não se segurou, ele teve que sair, e ele estava em prantos mesmo, e aí eu saí para acompanhar mais algumas pessoas, e quando ele restabeleceu, ele falou assim, tive lembranças das minhas últimas vidas passadas. E o que ele narrou? Que no início do século passado, por interesse, ele colocou um enteado internado no Hospital Colônia, que sofreu e morreu lá. Ele desencarna e volta, de alguma forma, ele é internado no Hospital Colônia e passa por aquilo que ele tinha feito o enteado passar. E foi tão forte, assim, você via a naturalidade dele contando a história, como estava viva nos olhos, na fala dele. E aí a gente vai comprovando a realidade desses fatos, mostrando que realmente é inegável a reencarnação e essa lei de causa e efeito.
Só queria colaborar aí com o que o Gustavo falou, que ele colocou muito bem, trouxe essas experiências que muito enriquecem o nosso estudo aqui. Melissa, agora você está conseguindo falar? Porque estava tendo um delay e... O microfone está desligado. Tá mais ou menos, Nelson. A minha internet hoje ela tá com problema, aí eu tô indo e voltando, até peço desculpa ao pessoal, mas hoje tá o dia inteiro assim, enfim, acontece. né? Mas vamos levando. Mas você está conseguindo acompanhar a nossa fala? Tô. Beleza. Bom, vamos lá, Fred. E aí a gente falou esses casos e acho que algumas pessoas que podem estar nos acompanhando também, que frequentam reunião mediúnica, muito provavelmente na nossa região, pelo menos no Celuz, quando eu participava da reunião, costumeiramente aparecia algum irmãozinho encaminhado do hospital. Que ia lá pedir o socorro e era auxiliado na reunião mediúnica. Mas a gente analisa esses casos e pensa, né, qual que é a lição prática, qual a aplicação dessas pesquisas, do que a gente participa dessas reuniões, desse conhecimento que a gente vai buscando desses espíritos para nossas vidas, né? Eu gosto da fala de Kardec, quando ele fala para os médiuns, né, que não adianta acreditar nos espíritos, na comunicação dos espíritos, em toda a filosofia que a doutrina espírita traz, é a comprovação dos fenômenos, se isso não faz o médium ser melhor. E isso serve para todos nós. O conhecimento de que nós estamos vinculados às leis de causa e efeito, ele faz com que a gente, pelo menos, se proponha ou se esforce para agir de uma forma diferente. Então, quantas vezes nós vemos companheiros nossos reforçando ódios, mágoas? E assim, eu tenho entendido que não adianta a gente ficar culpando os outros da nossa vida. A nossa vida é uma decisão nossa. A vida que nós levamos é responsabilidade nossa. Só as pessoas que você quer responsabilizar são aquelas pessoas que você quer transferir a sua culpa. Porque, no fundo, nós, enquanto espíritos, temos uma trajetória individual e fazemos as nossas escolhas. Então, é muito comum a gente culpar os obsessores, né? Mas a gente entende que a obsessão só se estabelece quando nós abrimos as nossas portas mentais. Então, qual que é o entendimento prático? Olha, esses indivíduos que vincularam aí a loucura se comprometeram de forma grandiosa com a lei. E aquele que se compromete com a lei só adentrará o reino dos céus depois que pagar o último centavo. São palavras de Jesus. Então, qual que é o reforço para a gente? Que esse é o menor momento das nossas vidas, para a gente desfazer as mágoas, para a gente poder escolher o caminho do bem, o caminho correto, mas não é o caminho que a gente vai aplicar na vida dos outros, é aquele caminho que a gente vai aplicar na nossa vida. Não temos nada a ver com o que os outros estão fazendo na vida deles, mas nós temos a ver, temos diretamente ligação com aquilo que nós estamos escolhendo. Então, a gente culpa o governo, a gente culpa os chefes, a gente culpa os familiares e esquece que a responsabilidade da nossa vida é nossa. Em termos práticos, quando desencarnamos, os espíritos são unânimes em dizer, a gente tem um retrospecto. O retrospecto é um filme que passa na nossa cabeça. A gente não vê a vida do vizinho que traiu, não vê do assassino, não vê do político corrupto, a gente vê a nossa vida. E ali o juiz que está na nossa consciência faz um julgamento daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer. Do tesouro das horas, bem aproveitado ou desperdiçado. Então, a lei de causa e efeito é justa, ela apenas nos coloca diante das nossas obras. Esse é o meu entendimento. Se o Gustavo quiser aí colaborar, eu tenho certeza que tem muito que colaborar nesse aspecto. Olha, eu particularmente tirei 2 grandes ensinamentos desse trabalho de pesquisa que foi feito. O primeiro, eu vi que na prática mesmo, Deus não pune. Que quando a gente pensa em 60 mil pessoas morrendo, a gente pode pensar em um certo, né, no mínimo uma omissão divina. E aí a gente vai voltar lá no início da conversa, aí é inconcebível um Deus que seja omisso. E o que nós percebemos é que a loucura ou esses estados expiatórios, de verdade, embora seja um processo patogênico,
fisiologicamente falando, espiritualmente falando, é um processo terapêutico. E é aí que entra a beleza do olhar para o Holocausto brasileiro. Sim, não me internem, por favor, tentem me entender bem antes. A beleza em observar que esses indivíduos que para lá foram para se curar, não dessa loucura, até porque a grande maioria nem louco era de fato, mas a loucura espiritual de transgredir a lei divina, de reincidir nessa transgressão. Lembra que o indivíduo foi um homicida em uma reencarnação, reencarna, continuou sendo homicida. Como é que ele deixou de ser homicida? Quando ele teve uma limitação mental e física. Para esse espírito, essa limitação é bendita, porque ali ele não vai reincidir, e ele vai ter tempo de perceber que, para além da vontade dele, para além do livre-arbítrio dele, tem a vontade divina. Porque até livre-arbítrio tem limite. Nós não podemos confundir isso. As leis divinas estão acima do nosso livre-arbítrio, e a lei de progresso vai nos colocar de uma maneira ou de outra nas trilhas aí da evolução. A segunda é que eu preciso aproveitar a minha atual reencarnação, porque posso estar aqui mental e física, organicamente saudável por misericórdia divina. E é muito provável que esteja. O que os espíritos nos disseram sobre aqueles que reencarnam em Barbacena, que nós estamos, em geral, envolvidos nessas confusões aí de guerra, de mando. Mas alguns de nós recebem, por misericórdia divina, como esse paciente recebeu no início do século XX, a oportunidade de reparar. E então temos uma oportunidade de cumprir aquilo que a gente vai ler lá no livro Céu e Inferno, quando no Código Penal da Vida Futura, lá no artigo 16º, Kardec escreve arrependimento, expiação e reparação, os 3 processos pelo qual a alma entra em harmonia com a lei divina. Então, olha como é oportuno observar isto. Pode ser que, se nós não utilizarmos bem desses benefícios... Da última vez eu falei aqui sobre a parábola do administrador infiel, não é? Esses talentos, aquilo que o Pai está nos considerando em condições de administrar, vamos ter que prestar contas. E será que eu quero reencarnar com tantas limitações? Por quê? Porque eu estou reincidindo no erro? Então me fez refletir quanto à aplicabilidade prática dessas pesquisas. Gente, não é ciência por ciência, não é provar por provar, mas para despertar consciências mais cartesianas, mais positivistas, de que uma vida moralmente bem vivida vai nos tornar felizes e fará do habitat em que estamos, que é o planeta Terra, um melhor planeta. Então é aí que eu enxergo a beleza da doutrina espírita. Quando eu creio, não é porque está escrito no livro, porque o Nelsinho falou, a Melissa ou o Fred falaram, mas é porque eu sei, repetindo o William Crookes, que testou e percebeu também. Já não digo que creio, mas digo que sei, digo que é verdade. E eu acho que é por aí que nós vamos... Quando eu penso hoje em ser um indivíduo bélico, eu penso 2 vezes. Porque eu vou refletir, poxa vida, será que eu vou precisar ser limitado? E aí, vigio, oro, para não cair em tentação. E eu acho que esse diálogo de hoje ele tem que ter essa aplicabilidade. Senão, a gente só está aqui em um seminário científico espiritualista. Mas o espiritismo transcende a todas essas provas, embora elas sejam importantes para a nossa transformação. É o que eu queria colaborar sobre essa questão, pessoal. Devolvo aí para vocês. E dando continuidade nesse nosso bate-papo, né, a gente sabe que o acaso não existe, nós não estamos no lugar errado, na verdade nós estamos no lugar certo, de acordo com as nossas necessidades evolutivas e vivenciando experiências que são importantes para nós nessa nossa caminhada, né? E aí eu pergunto para você, para o Nelsinho, vocês sentem que existe algum vínculo com vocês, pessoal, de vocês, com relação à questão da loucura aqui da nossa cidade de Barbacena? Lembrando, o Nelsinho mora hoje em Pirassununga, mas é de Barbacena, né? Vai voltar, né, Nelsinho? Dá um jeito na vida aí, né?
A gente está precisando de você aqui. Mas Nelson hoje mora em Pirassununga, mas tem esse vínculo familiar aqui com Barbacena. E Gustavo também, que eu sempre achava, né? Gustavo de Lafayette. O Gustavo de Barbacena. Está só emprestado para Lafayette, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho se existe esse vínculo de vocês pessoal com essa questão. Gustavo, quer falar primeiro? Bom, eu tenho um vínculo direto. Meu pai trabalhou no Hospital Colônia. Me lembro da minha infância, crescer rodeado daquelas homens e mulheres vestindo o azulão, sendo perseguidos pela polícia nas várias vezes em que fugiam do Hospital Colônia. Então, eu me lembro do meu pai nos levando até o hospital, a FEMIG, né, como a gente chamava, para poder participar das quadrilhas. Então, assim, um vínculo muito grande, porque eu aprendi muito com o meu pai, o zelo que ele tinha em cuidar daqueles pacientes. Eu lembro que o meu pai comprou uma maquininha de fazer cigarro e pedia para a gente ajudar para fazer o cigarro, para levar para os pacientes, né? Tinham muitos lá, dependentes mesmo do cigarro, e o cigarro dava aquela acalmada e tal. Eu, quando fiz o documentário sobre o bairro Brocotó, um dos relatos interessantes que eu tive é que o bairro cresceu em torno do Hospital Colônia. As primeiras casas foram construídas também pelos os pacientes do hospital que foram utilizados como mão de obra na cidade. E a Escola Estadual Oswaldo Fortini, ela foi ter a sua base toda fundamentada pelos pacientes. E isso, um rapaz, um senhor, né, me contando da experiência dele, que os pacientes iam lá furar as bases durante o dia e a molecada à noite tampava as bases que eles tinham furado durante o dia. E aí eu me lembro, muitas vezes, né, dos pacientes brincando com a gente na rua, e realmente a gente vê esse vínculo. E lá em casa também, né, o meu cuidado que o meu pai sempre teve, talvez o vínculo realmente, que lá em casa tem imã de criança, né, todas as crianças iam lá para casa, minha mãe ama criança, atrai animais, porque quando tinha algum bicho doente na rua, eles colocavam na porta de casa, e de maluco, né? Os dois iam parar lá em casa também. E isso a gente fala, porque a gente também está na mesma sintonia, não bater muito bem, então a gente atrai carinhosamente. Tem um vínculo e um carinho com essas heróis que a gente está aqui tentando minimizar o tema, mas a gente fala com carinho dessas pessoas, porque nós sabemos que são nossos irmãos. E nos compete estender as mãos para minimizar a dor, o sofrimento, como o Gustavo falou anteriormente, né, a respeito, né, do respeito que a gente tem que ter com essa situação que eles vivem, e entender, como nos ensina os instrutores espirituais, que doença no corpo é cirurgia na alma. Então, essas pessoas que estão passando por esse transe, elas não precisam de ninguém para piorar ali a recuperação do karma. E nós, que nos tornamos conscientes, somos responsáveis para minimizar a dor, para estender os braços amigos, para dar o ombro para que as pessoas chorem e, de possível, mostrar a humanidade que existe em nós. E, realmente, o vínculo é muito forte. Eu tenho um vínculo com a FEMIG, né, com o Hospital Colônia, com as casas terapêuticas, com as pessoas que lidam com doença mental, meu carinho, meu respeito, né, e essa luta antimanicomial, que hoje Barbacena é uma referência, quer queira ou não, é uma referência, e a gente vê que o olhar para o paciente psiquiátrico mudou, e é isso que a gente precisa humanizar. É isso. Gustavo? Bom, a minha história com Barbacena, ela é interessante, porque minha família não é de Barbacena, meu pai foi para Epicar, e ali, minha família toda de Lafayette, eu nasci, reencarnei, fiquei até meus 6 anos e pouco, e vim para cá. E o movimento espírita me fez retornar a Barbacena, muitos anos depois, até que, né, quase ninguém sabia que eu era de Barbacena, do movimento espírita de Barbacena, até que vem esse convite, né? Eu teria que ocupar aqui o ouvido de vocês por alguns minutos para contar certas circunstâncias, mas vamos deixar isso para uma outra prosa. O que eu posso dizer é que esse vínculo, ele é muito antigo, em geral, sabemos que reencarnamos dentro de um mesmo ciclo social para aparar as arestas,
não só a nossa família consanguínea, como aquele ciclo espiritual em que estamos. E aí eu gostaria muito de transcender esse questionamento feito em mim e ao Nelson para todos os que reencarnaram em Barbacena. Um amigo espiritual, um médico judeu, inclusive, certa feita ele fez uma pergunta que eu vou passar para vocês. Por que Barbacena? Por que Barbacena? Vamos refletir sobre isso e nós vamos verificar, um dia também falamos com mais tempo, porque Barbacena, dizia ele, é uma estação de luz. E para onde o médico das almas vai enviar os doentes? Senão para o melhor hospital possível. Então, ao contrário do que a maioria traz, o estigma de Barbacena como um local negativo, como um local em que muitos indivíduos vão lá serem penalizados, espiar sob o prisma espírita, pelo contrário, Barbacena é um hospital. E existem espíritos de escola que continuam contando com a colaboração daqueles que lá estão. E quando a gente une saúde mental e espiritualidade, nós vamos verificar o papel importantíssimo nosso, enquanto espíritas, de levar à academia e aos pesquisadores aquilo que eles não vão buscar dentro das casas espíritas. Em um diálogo racional, lógico, baseado em fatos, como a ciência experimental o é. E é aí que eu me vinculo muito, porque nesse campo, a ciência psiquiátrica, com todo respeito, ainda engatinha. E o espiritismo já está mais à frente, sem dúvida alguma. Não sendo melhor, mas apenas transcendendo o materialismo. E é por isso que eu me sinto tão vinculado a essa questão, porque é onde eu enxergo que o espiritismo tem uma aplicação também, não só na evolução moral nossa, mas também no processo de evolução planetária. Só para lembrar, nos lembram aqui, Missionários da Luz, quando o benfeitor Alexandre fala para André Luiz, no futuro, os psiquiatras levarão em conta os ascendentes espirituais da psicopatogênese. E a Terra, sem dúvida, curará muito mais loucos. E eu acho que nós, barbacenenses, temos uma relação com isso. Que fique aí o puxãozinho de orelha, que é primeiro para mim e depois para os meus companheiros conterrâneos. Muito bem, e com essa relação, né, que vocês acabaram de falar, e até aprofundado pelo estudo que vocês fizeram, qual o sentimento de vocês ao lembrar desse momento? Cara, é um misto, né? Porque você vê que você faz parte de uma história que envolve muita dor e tristeza também, né? E quantas vezes a gente vê o sofrimento e apenas passa ao largo? Aí eu me lembro da história do samaritano, né? Nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres e a caridade é esquecida. Eu admiro as pessoas que estão trabalhando nessa área, que estão tentando minimizar os danos, as dores, principalmente hoje nas casas terapêuticas. Você vê o carinho com que essas pessoas são cuidadas. Quem acompanha um pouco sabe o quanto essas pessoas hoje levam vidas amenas, mais felizes, né? Imagina, é só você criar o exercício da empatia. Imagine-se no lugar dessas pessoas. Eu fico me imaginando, tirando de tudo que eu tenho como referência hoje, me colocando num trem, vamos nos lançar no tempo. Imagina, coloco você num trem para uma cidade que você não conhece, chega lá, te veste uma roupa para ser igual a todo mundo, um uniforme, você perde a sua identidade, você às vezes é maltratado em condições subhumanas. Então você vê que é uma história que eu não gostaria de estar lá. Mesmo sabendo do resgate, da oportunidade para o espírito comprometido, e aí eu fico pensando, se nós temos a consciência do mal que eles praticaram, também temos a consciência do mal que praticamos ao nos omitir. Eu acho isso muito grave para qualquer coisa. Quando a gente se cala,
quando a gente não faz nada, quando a gente vê o Estado alemão se estabelecer como uma ditadura, vou colocar, né, impondo a loucura que Hitler sugeriu à nação, e a nação, de certa forma, se cala e aceita, e mata-se milhões de pessoas, enquanto você não faz nada diante do sofrimento, porque aquele sofrimento não te atinge, e aí, como diz o Gustavo, né, você se torna também responsável, né? Não é isso? Quando você se identifica. Então, dá um misto de tristeza, mas dá um misto também, né, de tristeza com alegria, porque você vê a coisa mudando. De você ver pessoas, como o Gustavo muito bem colocou, que vieram para fazer a diferença, que vieram para colocar a boca no trombone e falar, não, isso está errado, há de mudar. E de pessoas tratarem com humanidade aqueles irmãos que estavam lá, tentando fazer com que eles desenvolvessem através da arte, levando-os para o carnaval, que era um bloco maravilhoso, ver a alegria daqueles pacientes naquele momento do carnaval. Quem viu sabe o que eu estou falando. Então, assim, que bom que a gente está mudando, que bom que a gente está sendo sensibilizado, porque eu acho que é essa a nossa responsabilidade. Se chegou até nós um problema, nós temos o dever, o compromisso como cidadão, como cristão, de minimizar, de transformar, de transcender. Espiritismo não pode ser apenas uma doutrina de livro, como o Gustavo lembrou lá atrás, né? Tem que ser uma doutrina que nos transforma, que faz com que o nosso olhar seja o olhar do Espírito, daquele comprometido com o bem, com o amor e com a verdade. É esse o meu sentimento. Gustavo, você gostaria de fazer alguma complementação nesse aspecto? Eu me sinto muito parecido com aquele paciente que eu citei. Um homicida no pretérito, mas com uma oportunidade bendita concedida pelo Cristo e seus colaboradores de vir fazer diferente. Eu me sinto muito grato a Jesus por conhecer a doutrina espírita, por perceber o quanto podemos ser úteis aos nossos irmãos, simplesmente os amando, no limite de nossas condições, embora ainda saibamos amar pouco. A melhora desse paciente se teve por uma fala dele só. Vocês gostam de mim. Quando ele falou assim através do médium, isso me fez perceber a questão da empatia que o Nelson colocou. Nós não podemos esquecer que o doente mental, ele é um espírito e que ele só está com a interface, que é o cérebro, prejudicada para se expressar, mas que ele percebe a nível espiritual tudo. Ele vê, ele ouve e ele sente acima de tudo. E eu me sinto grato por poder saber disso. Isso, sem dúvida, tem feito de mim um indivíduo que provavelmente não vai reiterar no fraticídio pretérito. É por isso que a felicidade me toma nesse momento. E eu fico muito feliz em poder falar para as pessoas sobre isso, porque cada um de nós tem seu estigma pretérito. E se a gente se escutar bem no exercício de autoconhecimento, vamos perceber o para que estamos aqui. É só que eu queria cooperar aqui, porque o Nelsinho falou de uma maneira muito bem dita, né, sobre a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro, que eu acho que é o grande desafio quando falamos de loucura. Com certeza. E dentro desse aspecto todo, gente, que nós comentamos, né, de tudo que vocês trouxeram para a gente, de toda essa história que a gente sabe que é uma história muito dolorosa, né? É uma história de crescimento, é uma história de resgates também, mas também é uma história em que há endividamento por parte de algumas pessoas, como o Nelson colocou também, né, dessa questão dos equívocos cometidos, ainda que seja um resgate para muitos desses espíritos que estão aqui, isso não diminui o peso das pessoas que permitiram que isso acontecesse da forma que isso aconteceu, né? Então, existe esses dois lados que realmente são pesados e delicados, né? Mas a gente não tem como voltar o passado, né? A gente não tem como ir lá atrás e resolver esses problemas, a gente não pode mudar o passado. Mas o que pode ser feito hoje, na visão de vocês, para minimizar, se possível for,
tudo que aconteceu, né? Tudo que toda essa história que nós temos aqui, né, na nossa cidade e sobre o nosso povo. Nelson, começa? Não, o Gustavo começa agora. Pode começar, Gustavo. Tá bem, meu irmão. Isso é muito interessante, porque cai na questão da aplicabilidade. Quando nós entendemos as causas, o porquê tudo isso aconteceu, nós vamos compreender o seguinte: quem é que disse que Deus não está esperando somente o nosso movimento para aliviar a dor alheia? Porque é mister que haja o escândalo, mas ai daquele, porque um escândalo venha. E é triste perceber que existem muitos indivíduos que sofreram pelo Holocausto nazista, pelos processos revolucionários da Inconfidência, enfim, e que não perdoaram e que, de alguma forma, estão, de certa forma, pagando mal com mal. E isso vale uma reflexão profunda. Quem nos garante que muitos desses indivíduos não são esses que intelectualmente dirigem, lembrando aqui um artigo de um dos maiores pesquisadores espíritas, em nossa opinião, Hermínio Correia de Miranda, intitulado Hitler, Médium do Anticristo, onde ele falava dos ascendentes espirituais e que Hitler era praticamente um médium. E a gente às vezes endemoniza o irmão, esse filho de Deus, ignorante, que deu vazão por sintonia a essas influências. Quantos hoje? Quantos não foram os médicos, enfermeiros ou cidadãos que promoveram mal a esses pacientes? E aí o que eu penso é: alguém precisa terminar com esse ciclo vicioso do ódio, da vingança, porque nós estamos, enquanto sociedade, alguns encarnados, outros desencarnados, sociedade espiritual, há pelo menos 5.000 anos aí lutando. Uma disputa por terra, uma disputa por poder, uma disputa por hegemonias de países, de raças, rótulos, bandeiras. Então, o que pode minimizar isso é quando nos vermos todos filhos de Deus, em igual importância, independente da forma em que estamos nos apresentando, independente das limitações ou dificuldades que os corpos físicos estão se apresentando. Quando nós olharmos para qualquer filho de Deus, para além das vestes carnais, acredito que nós vamos conseguir minimizar não só o preconceito para com a loucura, mas para com todas as outras circunstâncias. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia de preconceito. E eu acredito que nós, enquanto cristãos, e Jesus exemplifica isso, devemos amar o próximo. E esse próximo, meus irmãos, é qualquer um. Em fazendo assim, sem dúvida, vamos minimizar. E como a Mel falou bem no início aqui do programa, é importante relembrar para que nós não tenhamos essa reincidência. Porque isso acontece mais do que a gente imagina. Dizem os bons espíritos que, em geral, nós vamos cair nos mesmos erros. Então, tenhamos esse cuidado. Vamos enxergar qualquer um como filho de Deus. E assim eu acredito que o mundo, o planeta Terra, será um planeta regenerado. Porque nós, os espíritos que habitam nele, seremos seres regenerados. A habitação guarda relação com o habitante, não é verdade? Não é assim que está lá na Gênesis? Então, eu acho que é por aí que a gente precisa trabalhar para minimizar isso. Exercitar empatia, amor, fraternidade com os próximos, já dizia o Rabi Galileu, né? Que tem de mérito nisso, assim fazem os fariseus e os doutores da lei. Mas amar os inimigos, os que vos perseguem, os que vos caluniam. E olha, muitos desses irmãos podem ter nos ferido no passado. O mérito está em não fazermos igual, em retribuirmos o mal com o bem. Não importa se foram nazistas, não importa se assassinaram milhares de pessoas, nós estamos trazendo um contexto histórico para demonstrar a justiça divina. Mas isso não vai me fazer julgá-los,
Pelo contrário, né, me fazê-los amá-los, até porque eu não sei se eu não estava com eles lá, assassinando e buscando hegemonia. Né? Então, acho que são reflexões profundas, e eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre tais reflexões, porque o Espiritismo ele precisa transcender para tais questões práticas. E aí eu devolvo ao Nelsinho para completar, fique à vontade. Cara, não vou me atrever a completar a sua fala tão sabiamente conduzida. Que isso, não teria coragem para tal. Perfeito, fechou. Eu endosso e assino embaixo. Tá bom? Bom, e diante de tudo que o Gustavo falou agora, para a gente tentar minimizar esse aspecto, qual o papel do Espiritismo nessa reconstrução? Posso? Bom, eu tenho no Espiritismo, eu falo isso com muita frequência, um tesouro que Deus ofereceu à minha vida. Não é que serve para a vida dos outros, serve para mim. A doutrina espírita, de forma muito coerente, ela conseguiu me mostrar aspectos religiosos, filosóficos, científicos da existência. Ela me mostra como tesouro que é o desdobramento da vida e que a vida vai muito além do berço ao túmulo. Quando eu começo a entender esses princípios, o meu olhar ele vai além do horizonte. E aí eu começo a entender que em tudo, há uma razão de ser. Como nós falamos antes, Deus não erra o endereço e Ele nos coloca no lugar que nós devemos estar. E por isso devemos florescer aonde Deus nos plantar. Como? Fazendo o melhor possível, não nos omitindo, nos humanizando, nos envolvendo empaticamente com a dor alheia. E estudar a doutrina faz com que a gente amplie o nosso olhar. Eu estou falando da teoria para dar base àqueles alicerces morais que a gente precisa relembrar. Diz-nos Emmanuel que o intelecto, dizem os espíritos que o intelecto arrasta a moral. Então eu entendo para poder me disciplinar, como o Emmanuel coloca, que a disciplina antecede a espontaneidade, para eu me disciplinar e fazer a coisa certa. Por isso eu vou fazer aqui, pedir a Melissa licença, o Fred também, um convite a vocês que gostam de estudar a doutrina espírita. Eu e o Gustavo estamos fazendo aí a Live 2 todos os sábados, às 16 horas. Cada semana é um tema, e a gente discute, conversa a doutrina espírita. É uma hora que passa muito rápido, não é isso, Gustavo? Eu quero ver o dia que a gente se encontrar pessoalmente. Uma noite vai ser pouco para a gente prosear. E a gente faz essas reflexões à luz da doutrina espírita, dentro daquilo que ele já leu, viveu, dentro também das minhas experiências. E para poder ajudar no tema de hoje, para aqueles que gostam de estudar a doutrina espírita, eu recomendo o livro Loucura sob o Novo Prisma, que é do Dr. Bezerra de Menezes, com o pseudônimo de Max, que ele faz uma abordagem bem mais científica. E para aqueles que gostam de romance, eu recomendaria um dos livros bem tranquilo, bem facinho, Ala 18, mostrando a eficácia do tratamento mediúnico para os casos de doenças mentais envolvidas com obsessão. Então, assim, é lógico que a literatura é vasta, mas ela pode alicerçar o nosso conhecimento e nos direcionar para um olhar diferente da vida. Então, o Espiritismo pode e deve ser prático, como várias vezes o Gustavo reforçou. É uma doutrina que não pode ficar circunscrita às paredes de um centro, ou apenas ouvir que bonito. Não, nós temos que colocar os conceitos no nosso cotidiano, seja dentro do lar, seja no campo de trabalho, seja com os vizinhos, aonde estivermos. O Espiritismo tem matéria suficiente para guiar as nossas existências em busca da luz. Então, é essa a minha reflexão. Eu agradeço o convite, agradeço, é muito gostoso estar com os amigos falando de Espiritismo, né? E espero que realmente nós possamos aprender alguma coisa e levar para o nosso cotidiano. Obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo. Gente, só temos a agradecer, né, a participação do Gustavo, Nelsinho, por terem aceito esse convite para falar de um tema que não é fácil. A gente sabe que é um tema muito delicado, mas eu acredito que vocês trouxeram com leveza, com alegria, com amor,
que eu acho que é o mais importante, né? Então, que vocês agora, neste momento, possam se despedir do pessoal que nos acompanha nessa live e já, né, aguardando vocês para a próxima, se Deus quiser. Gustavo. Eu só agradeço o convite mais uma vez, da Mel, do Fred, o apoio, a oportunidade de falar de espiritismo. Nos alegra muito os corações falar sobre o espiritismo e trazer essa abordagem que nem todos conhecem, nem todos buscam, que nem todas as casas e sociedades espíritas fazem questão de demonstrar aos frequentadores. E nós estamos aqui com centros espíritas virtuais agora, né? E isso tem sido uma bênção, porque muitos indivíduos que, talvez por ignorância, por preconceito, por ouvir-se dizer, não vão à casa espírita, mas entrar no link ali sabe que está protegido no seu lar, não é? E aí eles estão tendo a oportunidade de verificar o que acontece dentro das casas espíritas e poder apresentar esse viés, porque o espiritismo vai ser sempre esse tríplice aspecto, mas esse viés científico que traz esse conceito de testar, de ciência experimental, me deixa muito feliz, e é por isso que eu só tenho a agradecer para me despedir, porque eu acredito que já tenham tantas pessoas tão boas quando falam das questões evangélicas, filosóficas. Particularmente não nos sentimos tão bem preparados assim para essas questões, mas as utilizamos para demonstrar que esse aspecto científico também precisa ser relembrado. E todo canal que nos oportuniza falar disso, a nós assim, é motivo de muita gratidão, de verdade, porque estamos aqui colocando em prática os ensinamentos do mestre de Lyon. Então, que todos tenham uma excelente noite, que a paz do Rabi Galileu continue com todos nós e que nós possamos nos encontrar em centros virtuais e daqui a pouco, né, nos centros físicos, se Deus quiser, né, retornando aquele convívio fraterno, para que nós tenhamos a condição de também convidar esses que agora nos acompanham virtualmente para ir perceber que o Espiritismo vai muito além daquilo que normalmente chega aos ouvidos dele. Uma boa noite para vocês e até uma próxima. Eu quero agradecer realmente a oportunidade. Eu amo falar de espiritismo. E assim, é até melhor que a palestra, né? Que a gente vai trocando ideia, vai ouvindo, e as pessoas vão comentando, a gente acompanhando. Agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui. É lógico que a vantagem do espiritismo é que não existe doutor, né? Somos todos aprendizes. Então, o espiritismo nos possibilita olhares. E a gente vai ter sempre um olhar sobre determinado prisma e tal, e à medida que a gente evolui, é lógico que esse olhar amplia. Qual é o meu desejo? Que possamos ser guiados pelo amor e pelo bem, que são as fontes inesgotáveis. Da bondade divina, que está disponível a todos nós. Então, você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando aí de casa, reflita sobre as oportunidades que a existência tem lhes dado. Não atrapalhe o próprio progresso. Não cause a si mesmo sofrimentos que você pode evitar. Seja um pouco mais tolerante, mais paciente. Aprenda a calar. Entenda que tudo passa e muito rápido. Uma vida na Terra de 70, 80, 100 anos não é nada perante a eternidade. Temos pressa, mas não podemos ter pressa para poder desfrutar apenas dos bens materiais. Temos que ter pressa para desfrutar da felicidade reservadas àqueles que se comprometeram com a reconstrução ou a construção de um eu melhor. Eu desejo muita paz, muito amor, uma semana abençoada a todos vocês. Gratidão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, eu gostaria só de agradecer ao Nelson e ao Gustavo por terem aceito o convite. Eu não preciso me estender, os dois fecharam o programa muito bem. E agradecer a todos que nos acompanharam. Essa noite estendemos um pouquinho, mas foi por um bom motivo. Eu passo a palavra a Mel.
Bom, gente, gratidão, né? Só agradecer vocês aí por todo o apoio, por todo o carinho de vocês, por terem aceito esse nosso convite para estar aqui com a gente, né? Acho que foi muito agradável, apesar do tema ser tão delicado. Conseguimos, acredito eu, abordar de uma forma agradável para o pessoal que está nos acompanhando e que venham outros programas que a gente possa fazer em conjunto também, né? Outras temáticas que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, nossa gratidão a vocês, Nelsinho, Gustavo, que tiraram um pouco do seu tempo, da vida em família, de outras atividades, para estar aqui com a gente no Série Espírita. Fred, que está aqui com a gente toda semana também, nossa gratidão. E a todos vocês que estão nos acompanhando no Série Espírita, nossa gratidão a vocês, muito especial. Semana que vem, nós teremos a presença de Marcel Mariano, de Salvador, Bahia. E Marcel vai estar com a gente no Série Espírita falando sobre vida e obra de Chico Xavier e a literatura mediúnica pós-Kardec. Então acompanhe com a gente no Série Espírita de terça que vem, que também vai ao programa de rádio nos sábados, às 9 horas da manhã. Um grande abraço para vocês, que Jesus os abençoe, muita paz, luz em sua família, em sua vida, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.